Estás nos céus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos o privilégio, Senhor, que nos concederes mais um dia, de podermos viver segundo a tua boa vontade. E queremos, Paizinho Santo, confiados no teu amor e no teu cuidado por nós, suplicar que nos concedas o teu Espírito Santo para nos guiar neste dia, para que possamos ser uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Agradecemos também, do fundo do coração, Senhor, a possibilidade que nos concedes de podermos nos reunir aqui, desta forma digital, Senhor, para aprendermos um pouco mais, Senhor. Agradecemos e pedimos que inspires o Miguel para nos passar os conhecimentos, Senhor, que ele tem adquirido, que tu lhe tens concedido, para que possamos estar mais perto daquilo que tu queres que possamos viver e que possamos aprender, Senhor, para estarmos preparados para estar juntos, Senhor, esperando pela tua volta, Senhor. Te agradecemos por tudo, dá-nos então a tua paz e acompanha-nos nestes momentos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Desculpem lá este impacto, eu fui a Cata que mandou-me o computador ao chão. Vou só fazer apenas uma pequena introdução. Não sei se repararam no stress que no WhatsApp aconteceu por causa do vídeo. Eu vou voltar a falar no fim, porque eu percebo que ainda não chegou muita gente. Foi de certa forma um stress que eu tentei gerir. A realidade é que isto não é nada institucional, nem uma formação, como eu costumo chamar, não é? E tem que se ter uma certa paciência quando as coisas não correm muito bem, não é? Acho que todos devem de compreender. O que aconteceu no domingo foi que, quando eu comecei a fazer o programa do Zoom, quando iniciei o Zoom, avisou-me que eu tinha pouca net. O que aconteceu? Como nós dividimos a formação em 3 fases, mesmo na terceira fase, quando terminou, eu ainda estava a fazer download do primeiro vídeo. Só depois a gente terminar totalmente é que fez o download todo. Por isso, aquilo, e depois eu como ainda não estou muito por dentro, depois não sabia como, andei à procura dos outros vídeos, pensava que tinha perdido, e depois retirei resoluções diferentes, entendem? Depois, para formatar um vídeo só, o Sérgio disse à Nora, pronto, depois uns conseguiam abrir, outros não conseguiram, então foi este problema. De qualquer forma, o Sérgio já resolveu. Se vocês, entretanto, perceberem que não dá, continua a não dar, vocês avisam, porque nós até olha, se não der, eu envio os vídeos separados e pronto. É só a primeira parte e as 2 últimas partes estão unidas, está bem? É só para que compreendam que às vezes há estes lapsos, não é? E nós temos que ter paciência, que é para dar tempo para gerir. Eu sei que vocês têm paciência, não é? Mas pronto, às vezes também como é. Bem, eu espero que estejam felizes pelas próximas formações. Vão ser muito, muito boas. Eu digo-vos que vamos ter outra sessão de terapias naturais. Vamos ter uma sessão sobre ervas alimentares. Vão a ver? Andar no campo e comer as ervas. E vamos ter uma formação sobre arranjos de casa, tipo eletricidade e essas coisas. Pois à medida que isto for acontecendo, eu depois vou dando orientações. Eu já dei a orientação da costura, porque vai ser preciso uma máquina e assim. Então eu lembrei-me, se calhar algumas pessoas não têm, precisam de começar a fazer projetos para terem essa máquina, não é? A costura vai ser feita, em princípio, por 4 pessoas, 4 senhoras. 2 delas acho que são meninas, por isso preparem-se, está bom? Por isso vamos dar início à formação da agricultura, que é para nos mantermos no caminho, está bem? Miguel, passo-te a palavra. Muito bem. Só que a título de comentário, isto já parece uma universidade. Mas é bom, pronto, ter uma variedade de áreas, porque assim todos podemos
todos podemos aprender. Ora bem, para aqueles que não tiveram aqui o domingo passado, aconselho vivamente a ver o vídeo, porque realmente é muito importante aquilo que nós falamos, e hoje vou pegar um bocadinho no mesmo assunto, e depois vou tentar não demorar muito tempo, porque há duas partes práticas que eu vos queria ensinar hoje. Uma delas é, portanto, é a rega, e a outra é a sementeira. Estes temas às vezes podem não vos parecer ter muita lógica o seguimento que eu estou a dar, mas estou um bocadinho também dependente das necessidades que eu tenho da minha horta, e como neste momento eu tenho que instalar a rega, portanto aproveitei de esperar para hoje, tenho as coisas já mais ou menos alinhavadas e preparadas para poder fazer à vossa frente, e portanto vocês poderem captar essa parte prática. Pronto, a título de resumo, ou aliás, para ver se vocês estiveram com atenção, quem é que se lembra do assunto que nós tratámos o domingo passado? Eu não sei se tens os microfones todos desligados. Ora bem, foi plantar tomates, não é? Pelo menos foi a última parte, acho eu. E foi também. Como é que nós podíamos colocar naquelas cordinhas feitas em ferro? Exatamente. Ok. Estruturas para... Falámos de mais coisas, mas isto ficou mais na cabeça. E também retirar o que tira força aos tomates, aqueles, como é que é, os filhotinhos, aqueles... Exato. Muito bem. E mostra bem que a parte prática é aquela que chama mais a atenção. Já diz o velho ditado, não é? Que uma imagem vale por 1000 palavras. Mas pronto, eu queria vos chamar a atenção para a parte teórica que nós demos. Em que nós... Eu já me lembro, irmão, microbiologia, não foi? Do solo, exatamente. Exatamente, pronto. E isso é um tema, portanto, porque eu vejo mesmo nos grupos da agricultura biológica, e já agora incentivava-vos àqueles que usam o Facebook a inscreverem-se nesses grupos, já há vários, eu pertenço a 4, aprende-se imenso com eles, porque uns põem umas fotografias, outros põem umas dicas, e nós vamos portanto... se também nos aparece problemas, também podemos mandar fotografias, tentar perguntar, e como são grupos portanto, com bastantes pessoas, sempre há sempre algo, pronto, normalmente há muitas respostas, muitas delas totalmente descabidas, mas há sempre alguns que acabam por fazer sentido o que eles dizem, e eu tenho aprendido imenso com eles. Portanto, aconselho a inscreverem-se nesses grupos, aqueles pelo menos que ainda não fazem parte. Mas pronto, mesmo nas pessoas que lidam com a agricultura biológica, eu percebo que há muitas pessoas que ainda não perceberam muito bem o que é. E para muitas, ou para a maior parte das pessoas, a vantagem de comer biológico é de comer uma coisa sem produtos químicos. Não sei se é essa a imagem que vocês têm ou não. Ora bem, para mim é mais importante aquilo que eu falei o domingo passado, principalmente, portanto, naquela parte da carência em oligoelementos, que uma agricultura tradicional com fertilizantes que fazem um crescimento rápido da planta, e portanto, aquela situação de que as pragas atacavam muito mais porque essa planta está carenciada, digamos assim. Na realidade, isso é, na minha opinião, muito mais grave ainda do que a questão dos produtos químicos, porque os produtos químicos, se nós lavarmos bem, portanto, uma peça de fruta com sabão, e depois limparmos num pano seco, dizem os entendidos que mais de 90%, ou mais de 95%, aliás, dos produtos químicos são retirados. Mas a questão é que
o que está lá dentro nós não conseguimos fazer nada. E se aquele produto é carenciado, ele vai nos trazer aquilo que vulgarmente nós conhecemos como calorias vazias. Ou seja, aquilo engorda, mas não nos alimenta. E se nós olharmos para aquela imagem daquele americano que sai do McDonald's, não é? Portanto, já com uma obesidade mórbida, e quando vocês veem uma pessoa assim, o que é que vocês veem? Vocês veem uma pessoa sobrenutrida ou subnutrida? Ninguém quer responder? Podem responder. Não. Acho que Ok. não. Dá tudo com vergonha hoje de manhã. Bom, a realidade é que a primeira coisa que nos vem à mente é aquela pessoa. Alguém respondeu? Não. Ok. Então, quando nós vemos uma pessoa obesa, nós temos a tendência de pensar que é uma pessoa sobrenutrida. E para nós a imagem de subnutrido pronto, aquelas pessoas daqueles países muito pobres onde já aumenta a seca, não é? Como a Etiópia e assim. Ora bem, o americano médio, esse que tem essa obesidade, é tão subnutrido como o africano. Porque na realidade a carência desses micronutrientes faz com que a gente tenha cada vez mais apetite. Ou seja, o corpo pede-nos cada vez mais alimento e nós o que lhe damos é palha. O que nós lhe damos é produtos que estão vazios, ou seja, calorias que não trazem nada mais do que apenas calorias. E, portanto, essa é uma parte muito, muito importante de comermos produtos biológicos, não tanto pelo químico, mas pelo o conteúdo. E normalmente, portanto, estes oligoelementos que eu vos falei no domingo passado, que geralmente são minerais, portanto, eles trazem sabor aos alimentos. Portanto, quando nós comemos um morango e o morango nos sabe a morango, na realidade as nossas papilas gustativas, elas são, digamos assim, ali um pequeno laboratório que conseguem distinguir, portanto, estes sabores, portanto, típicos de certos alimentos. Não estou a falar propriamente do doce ou do salgado ou do amargo, mas quando nós comemos uma maçã e sabemos que é uma maçã, quando comemos um morango e sabemos que é um morango, nós na realidade estamos a fazer uma análise desses micronutrientes que estão presentes nesses frutos e que dão esse sabor. Ora bem, quem é que já comeu morangos que não sabe a nada? Pronto. A maior parte dos morangos que nós compramos... Eu. Toda a gente, não é? A maior parte dos morangos que nós compramos no supermercado, realmente aquilo não sabe a morango. E quem tiver a oportunidade de comer um morango que seja biológico, vai ver que não tem nada a ver em termos de sabor. Ora bem, eu vou-vos contar uma história, vou tentar ser rápido e resumir, porque ilustra um pouco esta ideia. Eu há uns anos atrás fui numa viagem missionária a Marrocos e, portanto, e nós ficámos do presidente de uma associação local, que foi o que nos convidou. Nós íamos lá com um programa de saúde e depois, durante a atividade, fomos brindados com uma visita a um campo de cultivo de morangos que pertencia a um primo desse presidente. Então disseram-nos que aquilo eram morangos biológicos e que eram morangos que iam para o mercado de Londres. Ok, portanto, isto criou em nós uma certa expectativa. Então, quando chegámos lá, realmente aquilo eram vários hectares de cultivo de morango. E nós podíamos comer à descrição.
eu peguei no primeiro morango, eles estavam alguns, né? Portanto a gente ia escolhendo os maduros, e aquilo realmente não sabia nada. E eu estranhei e disse, bem, esta planta aqui não deve estar muito equilibrada. E fui para outro, e exatamente a mesma coisa. E acabámos por ver que estavam todos assim, portanto, ou seja, aquele morango que nós compramos no supermercado aqui, que normalmente vem do sul de Espanha, aquilo era exatamente a mesma coisa, ou seja, era uma coisa que realmente tinha o aspecto de morangos, mas praticamente aquilo não sabia a morangos. E eu percebi logo que aquilo não podia ser biológico. Portanto, ali houve alguma confusão naquilo que nos disseram, ou não nos levaram parece que aquele senhor tinha várias quintas onde produzia morangos, e depois, portanto, aquilo estava feito em cambalhões, tapados com plástico, e portanto a única forma de regarmos nessa situação em grandes extensões é com a rega gota a gota, e nós logo vamos falar sobre isso. E então a única forma de fertilizar esses morangos com adubos é através da água, é o chamado fertirrega. E então aquilo tem que ter um tanque onde é feita a mistura, portanto, do adubo que é diluído na água da rega. Então eu procurei por ali um bocadinho à volta até que realmente encontrei o tanque e encontrei ainda os sacos com adubo. Portanto, aquilo realmente não tinha nada de biológico. Com isso quer dizer o quê? Quer dizer que se vocês forem a um supermercado de produtos, uma fruta, ou um legume, ou uma coisa qualquer, e não vos souber a nada, aquilo de biológico só tem o nome. Portanto, é uma forma fácil de vocês não se deixarem enganar, porque os produtos biológicos têm que ter um paladar muito mais intenso do que aquele que nós estamos habituados. Ora bem, na nossa horta pode acontecer exatamente o mesmo quando nós fazemos agricultura biológica, aquilo que nós estamos a produzir pode não ser biológico, porque se nós abusamos dos adubos verdes, dos estrumos verdes, portanto, de produtos ricos em nitrogênio, que aceleram o desenvolvimento da planta, mas que não deixam as bactérias fazer o seu trabalho, vamos ter também um produto sem paladar. E eu, portanto, há 3 anos atrás, eu fiz uma caixa para os morangueiros. Portanto, uma caixa com uma estrutura até que tem rodas e tudo, para estar aqui no quintal. E resultado, os morangos foram muito bons no primeiro ano e no segundo ano, mas este ano eles não sabem a morangos. Isto indica o quê? Indica que eu, apesar de não lhes pôr produtos químicos, aquela terra, como é uma caixa, não é? Portanto, não tem uma grande quantidade de terra, aquela terra está a ficar pobre. E aqueles morangos, portanto, apesar de não levarem produtos químicos, não podemos chamar aquilo biológico, porque eles não têm, portanto, a planta não consegue aportar os nutrientes, os micronutrientes, que são importantes, portanto, para aquilo que nós consumimos. Portanto, fiquem com esta ideia, que às vezes não é... Pronto, às vezes eu vejo que há muita batota. Toda a gente gosta de fazer agricultura biológica porque é uma coisa que, enfim, está na moda. Mas, na realidade, depois, todos querem ter uma horta bonita. E todos acabam por ou põem mesmo adubos químicos, que realmente têm essa capacidade de fazer as plantas ficarem grandes e vistosas, ou mesmo abusam de outros fertilizantes que poderíamos chamar de biológicos, mas que têm um efeito pernicioso no mesmo sentido do adubo químico, ou seja, fazem crescer a planta, mas não dão tempo para que a planta possa assimilar os outros micronutrientes. Portanto, na agricultura biológica, nós preocupamos essencialmente com a saúde do solo. E tentamos sempre ter o melhor solo possível. Ainda que as plantas não sejam as mais bonitas, ainda que elas tenham lá uns buraquinhos, o que interessa é que realmente essas plantas possam ter paladar e dar-nos os nutrientes que nós necessitamos. Portanto,
Esta é uma das... Enfim, se vocês não conseguirem reter mais nada, é sempre... Para mim, eu fico satisfeito se vocês retiverem isso, que a agricultura biológica só acontece quando realmente o solo está de boa saúde. Porque se o nosso solo não tiver de boa saúde, mesmo que a gente não use produtos químicos, o que vamos produzir não vão ser saudáveis. Portanto, lembrem-se daquele exemplo das couves e das pragas das couves. Nós não devemos olhar para aqueles bichinhos como pragas, mas como auxiliares que Deus criou para limpar aquilo que nos faz mal. E quando acontece um ataque muito grande de pragas, significa que algo não está bem na saúde do nosso solo e nós temos que ir fazer alguma coisa, ou estamos a explorar demasiado, ou é necessário deixar descansar a terra durante um ano. Portanto, há toda uma série de... para além do aporte portanto, de composto, há muitas outras coisas que nós podemos fazer também para melhorar a saúde do nosso solo. Portanto, eu estou a insistir bastante neste ponto, porque acho que realmente muitas vezes as pessoas passam, mesmo na agricultura biológica, as pessoas pensam que só por não estarem a usar produtos químicos que já estão a fazer a agricultura biológica. Portanto, a agricultura biológica vem da biologia, não é? Que significa vida, portanto tem a ver com a vida do solo. E realmente esta importância que nós devemos dar ao solo e um pouco a busca daquele solo original que Deus criou no Éden, é isso que nós deveríamos tentar procurar. Portanto, daí algumas técnicas que eu já falei, como a questão da água do mar, das algas e assim, que vão precisamente buscar micronutrientes que com o ciclo da água, né, e as chuvas, essa chuva vai, e por isso é que realmente a Bíblia nos diz que a chuva não fazia parte do plano original de Deus, porque a chuva vai lavando, digamos assim, a nossa terra, levando os nutrientes para a água, como no ciclo da água, não é? A chuva vai para os rios, que por sua vez vai para o mar. O mar é o sítio mais rico que há de micronutrientes. Daí a importância de poder usar algas e produtos à base de algas, ou como no método Anjo, que depois nós vamos ver aí mais para a frente, que se usa, portanto, a água do mar, precisamente por essa riqueza em micronutrientes. Não sei se tem alguma dúvida a colocar. Vou desativar o som. Olha, Ok. uns 8 minutos e meio. Ok. Então vamos usar estes 8 minutos e meio para tentar tirar dúvidas e depois, enquanto fazemos a nova ligação, eu vou lá para cima depois para a parte prática. A irmã Fátima tem uma... Miguel, posso fazer uma pergunta? Eu escrevi, mas agora pode-se falar. Assim, há quem diga que os alimentos, quando apodrecem mais depressa, significa que não têm tantos químicos, e outros que não apodrecem tão rápido, que estão carregados de químicos. Será isso real ou é um mito? É assim, é e não é. O que acontece é que, por exemplo, se nós vamos à nossa horta colher uma alface, essa alface, passado um pouco, vai estar murcha. Não vai estar podre. Certo. Vai estar murcha. É diferente. Eu sei. A alface nós compramos no supermercado, sobretudo em algumas cadeias de supermercado, a Mercadona é uma delas, em que a alface pode andar ali 2 semanas no frigorífico e está sempre com aquele aspecto fresquinho. Exato. Pronto, esses produtos levaram aquilo que os técnicos chamam de antitranspirantes, ou seja, é um produto químico que impede a folha de perder água. E por isso ela mantém aquela frescura que uma alface que nós colhemos do quintal não mantém, porque não tem esse químico. No entanto, a nossa alface, se nós a colocarmos dentro da água, as folhas, não é? Ela vai reidratar e vai voltar a ficar com um aspecto agradável. De uma maneira geral, por exemplo, você falou nos morangos.
Exato. O morango de compra apodrece muito facilmente. Sim. Se vocês tiverem, nem que seja um pé de morango num garrafão, vocês vão ver que o vosso morango vai secar, mas não vai apodrecer com a mesma facilidade. Isto acontece porquê? Porque quando nós olhamos ao microscópio, na agricultura intensiva, com o uso de adubos, nós vamos ter células gigantescas que estão mal arrumadas entre elas e muito líquido intercelular no meio delas. Na agricultura biológica, as células são mais pequeninas, mas estão todas arrumadinhas, coladas umas às outras, e o líquido entre elas é muito pouquinho. Isto faz com que a fruta se conserve mais. Portanto, daí que na agricultura biológica, normalmente a fruta deve conservar-se mais do que na outra agricultura. Exato. Vocês também já repararam, compram maçãs e às vezes no próprio dia vocês já encontram, quando as compraram elas não estragadas, mas passado um dia muitas já estão podres. Pois. Na agricultura biológica isso não acontece. Okay? Claro, o que é que pode acontecer? Pois pode acontecer que, por exemplo, a fruta tenha um bichinho, esteja furada. Claro. E aí, mas ainda assim uma fruta bichada, em agricultura biológica não se vai estragar com a mesma velocidade do que a agricultura intensiva. Portanto, o que acontece nos legumes, sim, os legumes legumes biológicos ficam mais feios. Aliás, de uma maneira geral, a fruta também é mais feia, não tem aquele aspecto bonito, né? Isto parece as modelos nas revistas, não é? Que aquilo tem, pronto, um aspecto muito bonito, mas por dentro sabe-se lá, não é? O mesmo acontece com esta agricultura que não sei se é por culpa dos agricultores, foi por culpa do mercado, mas talvez por as pessoas escolherem sempre a fruta mais bonita, então o mercado tenta dar aquilo que ou seja, o produtor tenta dar aquilo que o mercado quer, coisas bonitas, ainda que por dentro aquilo não saiba nada e que inclusive possa fazer mal, mas portanto já não é a preocupação deles, portanto a preocupação deles é venderem. Portanto, de uma maneira geral, os legumes biológicos têm um aspecto mais feio, mas conservam-se mais tempo do que aqueles que foram criados com químicos. Isto tem mais a ver, precisamente, com aquilo que está no interior do que propriamente com os químicos que são utilizados para tudo. Desde pesticidas até dar brilho, dar cor. Eles usam químicos para tudo, e ainda no outro dia, mas eu creio que já falei nisto, eu estava com um senhor que produz couves para a cooperativa, e até um produto para dar cor e brilho, para dar assim um verde brilhante, eles aplicam. Portanto, esta é a realidade que infelizmente nós temos. Então, quer dizer, eu já comprei, o caso nos morangos, comprei assim mesmo, sem ser biológicos, no mercado. Já me aconteceu ter morangos que eles conservaram muito tempo sem apodrecer, e outros compro também e eles no instante apodreciam. Isso aí não identifica que sejam nada de biológicos, não tem nada a ver a isso aí. Mas mostra que aqueles que não apodreceram eram melhores que os outros. Ah, é? Exatamente, porque embora a fruta leve químicos para ajudar na conservação, esses químicos são aplicados no exterior, mas por dentro aquilo apodrece. Portanto, muitas vezes vocês abrem uma maçã, ela por fora está normal, mas por dentro está podre. Portanto, isto significa que ela não apodreceu por fora porque o químico não deixou. Mas aquilo vai sempre, a natureza sempre luta contra o homem para chegar a um ponto de equilíbrio. Portanto, aquilo sempre vai ter, portanto, arranjar forma de se decompor e de apodrecer. Portanto, o morango biológico, normalmente, portanto, embora ele possa não ser biológico,
mas significa que a planta está mais equilibrada e esse em que o fruto se conservou mais. Portanto, significa que tem menos água fora das células. Menos de 2 minutos. Ok, mais alguma dúvida? Pronto, de uma maneira geral, também para vos falar um pouco dos produtos biológicos, desconfiem, por exemplo, de um tomate biológico no mês de dezembro ou de janeiro. Isso é praticamente impossível de se conseguir, a menos que aquilo viesse do hemisfério sul, mas quando aquilo vem de Espanha, é muito difícil, se não impossível, que aquilo seja biológico. Porque não é só questão de pronto, eventualmente termos estufas até aquecidas, mas portanto, a umidade, e isso vai provocar pragas que são muito difíceis de combater. Portanto, eu não acredito muito que um tomate biológico, desde que se vende no Lidl, em pleno mês de dezembro e janeiro, seja mesmo biológico. Mas pronto, de uma maneira geral, usem o vosso paladar, está bem? Se aquilo for realmente, tiver um sabor intenso, o problema, pronto, é que nós já estamos um pouco desabituados do que é o verdadeiro paladar das coisas. Mas... Eu depois vou programar as formações, ou melhor, eu vou pôr novas datas de formação e fica na mesma com o mesmo link e o mesmo ID. Assim é mais fácil, estão a ver? Eles entraram muito mais rápido que as outras vezes. Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir bem. Ok. Pronto, então hoje a parte prática vai ser, vamos começar pela rega. Se nos der tempo ainda vamos fazer uma outra situação. Portanto, nós nas caixas elevadas, como usamos, portanto, para além de as caixas estarem acima do sol, o que impede regarmos pelo rego, não é? Que é uma das formas mais antigas de rega. Como nós usamos, portanto, a manta, o palhiço, isso também impede a água de escorrer. O que é que acontece? A forma mais que nos sobra de podermos... teríamos duas formas de regar nesta situação. Uma seria com a mangueira que nós andamos. Claro, também temos o regador, não é? Mas pronto, isso para uma horta de média dimensão é difícil de regar com o regador. Portanto, teríamos a mangueira, o que também não é muito prático. Então, se nós queremos ter uma rega que seja simples, que não nos dê muito trabalho, o ideal para esta situação é a rega gota a gota. A rega gota a gota tem mais uma vantagem, que é ela não empapa a terra. Portanto, se pegarmos num pedaço de terra e pusermos bastante água e depois deixamos secar, o que é que aquela terra vai ficar dura. Sobretudo se a terra não for muito rica em matéria orgânica. Quanto mais rica ela for em matéria orgânica, menos isso acontece. Mas, portanto, um dos grandes problemas da rega com água em abundância, portanto, para além de ser pouco ecológico, porque nós precisamos de muita água,
ela vai, portanto, endurecer a terra. Na rega, gota a gota, isso não acontece tanto. Porquê? Porque como aquilo só deita uma gota de cada vez, a água vai se infiltrando, sem fazer aquela lama, que é o que vai endurecer a terra. Portanto, é uma das formas excelentes que há de nós regarmos através da rega gota a gota. Para além de ser um sistema de rega muito mais eficiente, no sentido do consumo de água, que nós sabemos que é um bem que cada vez é mais escasso, existe, portanto, essa necessidade de nós pouparmos a água. E, portanto, a rega gota a gota é um processo em que realmente o consumo de água é muito menor do que pelas outras alternativas. Portanto, a água vai caindo, vai entrando e vai se espalhando por capilaridade. Portanto, ela não fica só naquele ponto onde a gota cai, mas ela vai se espalhando de uma forma concêntrica. Portanto, por esse processo de capilaridade. Eu vejo muitas vezes, até nos grupos da agricultura biológica, algumas pessoas estarem confusas a dizer uns dizem que se deve regar de manhã, outros dizem que se deve regar à noite, outros dizem que se deve regar durante o dia. Em que é que ficamos? Bom, a questão é nós compreendermos o mecanismo. Portanto, nós temos que ter a consciência que grande parte da água que é usada na agricultura, ela vai perder sob a forma de evaporação. Portanto, ela vai evaporar no ar e a planta não vai chegar a desfrutar de toda essa água. Portanto, quando nós dizemos que o método é mais ou menos eficiente, tem a ver com a quantidade da água usada, qual é a percentagem que realmente vai ser aproveitada pelas plantas e não se vai perder pela via da evaporação. Portanto, este método da rega gota a gota, portanto, é dos métodos mais eficientes que há. Ainda assim, temos de ter sempre essa consciência, digamos, que muita da água que nós usamos, mesmo neste método, se vai perder pela evaporação. Daí a vantagem portanto, da manta. A manta ajuda-nos a manter, portanto, a umidade e não se perde tanto, portanto, ainda torna, digamos assim, qualquer tipo de rega mais eficiente por esse aspecto. Portanto, na rega gota a gota, nós temos que ter ideia de que nós vamos ter um círculo mais ou menos de 30 centímetros portanto, ou seja, 15 centímetros para cada lado, é o círculo que nós vamos ter de rega. Portanto, isto significa que os nossos gotejadores, que é a pecinha que fica colocada dentro do tubo, vão ter que estar mais ou menos espaçados entre eles 30 centímetros. E os nossos tubos, a mesma coisa. Ou seja, os tubos têm que ficar a 30 centímetros uns dos outros, porque uma vez que eles vão fazer 15 centímetros para cada lado, eles vão, portanto, vamos precisar de ter os nossos tubos a 30 centímetros uns dos outros. E a 15 centímetros da lateral, neste caso, como estamos a falar de caixas elevadas, da lateral das nossas caixas. Portanto, no fundo seria desde a parede da caixa 15 centímetros para o primeiro tubo, 30 centímetros para o segundo e 30 centímetros para o terceiro e depois mais 15 centímetros aproximadamente para a última parede. Portanto, como as minhas caixas têm 90 centímetros pela parte de dentro, isto vai dar mais ou menos certo. Portanto, eu vou precisar... eu tinha aqui as coisas mais ou menos organizadas, mas falta-me a fita métrica, portanto... Enquanto a Paula vos mostra aqui um bocadinho como está a horta, eu vou buscar a fita métrica. Tu não sabes onde é que ela está.
Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é vamos marcar na nossa caixa o sítio onde os tubos vão ter que sair. Pronto, confirma-se os 90 centímetros. Então eu vou marcar aqui 15. Depois 30. Depois 30 e depois 15. Isto vão ser as larguras onde é que eu vou ter que pôr os meus tubos. Portanto, um projeto de rega entra entra em linha de conta com diversos fatores. Um deles é o caudal e a pressão da água. O caudal é a quantidade de água que consegue passar dentro de um tubo e a pressão é o peso que essa água tem e que faz com que ela possa aumentar ou diminuir o caudal. Portanto, quanto mais alto tiver o meu depósito, em relação ao sítio onde eu vou usar a água, maior será a pressão. E essa pressão isto tem um pouco a ver com as perdas de carga, ou seja, com as curvas e com outras resistências que possa haver, mas assim, numa forma simplificada, geralmente é de 0,1 kg por cada metro de desnível. Portanto, neste caso, eu tenho o meu depósito, eu penso que a uns, diria, 4 metros, quase, bem, aproximadamente talvez 5 metros. Portanto, eu vou ter perto de 0,5 kg de pressão, o que, pronto, é perfeitamente aceitável, até podia ser menos. Na rega gota a gota, não devemos ter muita pressão, portanto, se eu tiver muita pressão, eu tenho que usar uma válvula de redução de pressão. A pressão deve andar à volta de 0,5 ou 1 kg, mais ou menos. Mais do que isso pode nos rebentar, porque estes tubos são relativamente finos e relativamente frágeis. Depois, a outra linha de conta, portanto, se for uma situação muito complicada, vocês podem pedir que vos façam o projeto na loja onde vocês vão comprar os produtos, vão-vos fazer isso gratuitamente. Mas, de uma maneira geral, nós nunca teremos a falar de distâncias muito, muito grandes. Portanto, o princípio é nós termos um tubo de um bom diâmetro, normalmente será de 1,5 polegadas, neste caso eu aqui para poupar, e porque as distâncias que eu tenho das minhas caixas são de 7 metros, portanto eu usei um tubo de 1,25 polegadas, mas o normal é um tubo de 1,5 polegadas ou 2 polegadas, conforme a quantidade. Depois, nós também nunca vamos regar as caixas todas ao mesmo tempo. Isso é um fator que é importante. Nós convém que cada caixa tenha uma torneira, uma válvula que me permita abrir e fechar a rega. Na estufa eu tenho umas válvulas que eu já vos mostrei, que elas enxertam diretamente no tubo. São válvulas de plástico. Aquilo com o tempo começa a ser muito difícil de abrir e fechar. Não é uma boa solução, não fiquei satisfeito com ela. Daqui usei uma solução que eu acho que é uma solução um bocadinho mais profissional, já vos vou mostrar, mas tem a vantagem de ser mais duradoura. Talvez seja ligeiramente mais caro, é provável, mas portanto será uma solução para o futuro. Toda a gente me está a ouvir bem? Ok. Portanto, tendo dito isto, fica importante com esta ideia de que perpendicular à nossa horta, portanto os tubos da rega em si vão estar perpendiculares com este tubo que vamos chamar um tubo de distribuição, portanto este tal tubo de 1,25 polegadas a 2 polegadas, que vai ser o que nos traz o caudal da água, que depois vai dividir, portanto, pelos tubos de rega mesmo. Portanto, e neste caso, então, eu em cada caixa, eu vou colocar, portanto, 3 tubos. O que é que acontece? O tubo de distribuição pode estar à vista, o ideal é que ele tivesse
à altura das minhas caixas. Mas o que é que, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Portanto, eu poderia colocá-lo assim e aqui saíam, portanto, os meus tubos de rega. Mas nestes passeios que eu tenho entre as caixas ia ficar o tubo a atravessar. Provavelmente alguém iria tropeçar e iria aleijar-se. E como eu também quero colocar as válvulas, portanto, a opção que eu optei é por enterrar o tubo. Já abri aqui uma válvula. E depois fazer um tubo de saída para fazer a minha rega. Portanto, eu já tenho isto aqui adiantado. Portanto, isto vai ficar assim. Ok? Eu aqui vou ir buscar a água aqui ao tubo de distribuição e tenho aqui, portanto, a minha torneira, ou válvula, como a gente quiser chamar, e, portanto, que me vai fazer, que vai me permitir cortar e abrir, portanto, a água a esta cama. E vou ter isto para cada uma delas. Isto foi feito com tubo hidronil, portanto, é um tubo rijo, tem que se abrir rosca. Eu depois já vos vou mostrar também como é que isso se faz, se nos der tempo. E depois daqui vamos ter, portanto, a saída para os tubos. Portanto, uma vez que eu já tenho isto aqui feito, eu vou ter que adaptar, que eu vou ter que fazer aqui uns orifícios, que vão ter que bater certo. Portanto, tenho que corrigir a minha marcação. Pronto, aqui nós poderíamos fazer, passar o tubo por cima. Eu não acho que fique muito bonito, nem fique muito prático, então eu vou fazer o furo aqui nas tijoleiras. Já tenho aqui a ferramenta apropriada para isso. Portanto, vamos fazer isto com alguma segurança. Portanto, depois existem várias opções para nós, portanto, irmos buscar a água ao tubo de distribuição. Portanto, a opção mais económica seria de encaixe. Nós fazemos um furinho no tubo, isto é cônico, damos um bocadinho de calor e isto entra à pressão. Pronto, fica assim. Pinga um bocadinho, mas de uma maneira geral isto veda razoavelmente bem. Claro que eu aqui não tenho torneira, não tenho forma de controlar a rega por caixa. Portanto, ou seja, abro a rega e rego as caixas todas ao mesmo tempo. Existe esta peça com a tal válvula, que é o que eu tenho na estufa, mas como digo, são válvulas de plástico, portanto não funciona. Com o tempo elas começam a ficar muito duras e muito secas. Não gostei muito do resultado, por isso não o vou usar aqui. Mas pronto, é uma opção também que nós temos. Portanto, eu aqui, naquele tubo, portanto, eu tenho aqui este produto que se chama-se tomada de... Ai, como é que eles chamaram isto? Pronto, isto no fundo, isto custa mais ou menos €1.
Portanto, isto vai abraçar o nosso tubo. Vou-vos só exemplificar, eu depois vou fazer isto. Para não estar a ser muito seca para vocês. Portanto, isto iria abraçar o nosso tubo. Eu aqui iria fazer um furo. E depois aqui já temos o encaixe a 3/4 para engatar no tubo. Isto aqui levaria, portanto, por dentro esta borrachinha, que é o que vai vedar. Ficaria assim. E depois apertava com estas portas. Portanto, eu com isto não preciso de cortar o tubo, apenas fazer um furinho. Portanto, isto iria... Claro, seria um pouco ali mais atrás, mas portanto iria depois aqui com um pedacinho de tubo à altura que eu quisesse. Portanto, irá ser colocado dessa forma. Portanto, neste caso... Isto tem que se pôr um bocadinho portanto, de linho, ok? Neste tipo de roscas nós temos que pôr linho ou um outro produto que é Teflon. É mais fácil trabalhar com Teflon, mas não é tão eficaz. Daí que eu gosto de usar o linho, porque o linho é uma fibra que, quando está em contacto com a água, ela perde comprimento, mas engrossa. E, ou seja, ela vai dar aperto. Ou seja, mesmo que aquilo fique a verter um bocadinho, passado umas horas, deixa de verter. Portanto, vou-vos mostrar aqui, a título de exemplo, como é que isto vai ficar. Depois, para a semana ou durante a semana, vou-vos mostrar o resultado. Portanto, se tudo estiver mais ou menos bem, isto vai ficar assim. Ok? Depois, se necessário, aqui poderemos arranjar uma forma de prender isto. E agora aqui vão vir os nossos tubos. Portanto, vou exemplificar. Na ponta do tubo, eu vou colocar estes tampões. Neste momento eu vou usá-los, porque não convém que entre terra para dentro do tubo de rega. Não vai me entupir os botejadores. Portanto, vou pôr já aqui só de forma provisória. Ok, vamos enrolar. Podes passar aqui pelo meio. Não, tu esse. Vai ficando. E vai desenrolando. Convém ser 2 pessoas. Ok, portanto chegamos aqui à ponta da nossa caixa. Portanto, eu depois vou ter que arranjar aqui uma forma de prender isto. Em princípio vou usar um elástico, porque o tubo, quando está calor, dilata e depois fica todo às curvinhas. E assim o elástico permite manter uma certa tensão. Seguras aqui para que eu vou medir além.
Ok, está esticado? Vamos cortar. Portanto, ele depois vai perder esta ondulação. Vocês agora não estão a ver nada. Podes vir aqui agora, amor? Ok, isto é que terminou, acho eu, mano. Acabou? Não. Estão a ouvir? Estamos, Miguel. Ok, pronto. Então eu passei aqui o tubo pelo furo que eu fiz na minha tijoleira e agora iríamos, portanto, geralmente por encaixe, como isto não tem muita pressão, não há necessidade de fazer muita força. E depois eu iria, portanto, ajustar e já teria aqui a minha primeira linha colocada. Portanto, alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Não. Não. Ok. Portanto, no fundo eu aqui agora iria-me faltar pôr os 3 tubos, portanto não vale a pena estar a fazer isto, torna-se um pouco chato para vocês. Vou sim, portanto, explicar, que acho que era interessante. Portanto, temos de ter o cuidado enquanto trabalhamos de não deixar entrar terra para dentro do nosso tubo, senão vai nos entupir. Portanto, eu vou meter aqui este tampãozinho provisoriamente e vamos lá para cima para a oficina para explicar, portanto, fica também esta... Já agora tinha uma pequena dúvida. Diz, João. Oh? Podes dizer. Sim. Todo esse material do sistema gota a gota eu posso comprar em qualquer loja dessas de ferramentarias ou tem que ser numa drogaria, por exemplo, de produtos da agricultura? Sim, normalmente as lojas, os armazéns de boa dimensão de produtos agrícolas, esses têm de certeza. Muitas lojas de ferragem também têm, portanto é questão de vocês até eventualmente compararem o preço, mas nem todas as lojas de ferragens têm. E as lojas de agricultura, quase todas, pelo menos aquelas de média dimensão têm. Algumas coisas, como por exemplo este material que é mais de pistelaria ou de canalização, como em alguns sítios se chama, pode não haver nas lojas de produtos agrícolas e terem que ir à loja de ferragem. Portanto, como isto aqui acaba por ser uma mistura, eu tive que ir portanto, a dois lados portanto, diferentes. Mas, portanto, terão que procurar num lado ou no outro. Portanto, vamos agora à oficina explicar esta situação do linho, como é que se faz, que é também, portanto, um tema que eu acho que será interessante. Ok, obrigado. Portanto, o torno é sempre uma peça que é bastante útil na bricolagem. Portanto, se conseguirem ter melhor, vou retirar daqui o joelho e vou tirar esta peça aqui que não tem linho ainda.
Pronto, para abrir este tipo de rosca neste tipo de tubo, nós precisamos desta ferramenta, que é precisamente para abrir rosca. Miguel, menos de 10 minutos. Ok. Pronto, normalmente a rosca já está aberta, mas portanto faríamos assim. Como o material é plástico, é relativamente fácil de abrir. Vocês se não tiverem esta ferramenta, se quiserem usar este método, vocês podem levar os tubos já cortados a um canalizador ou mesmo chamar um canalizador para vos fazer este trabalho. Pronto, aqui nós usamos este produto Vedox. Aqui isto é um género de uma gordura para que a gente depois possa desmontar. Isto não seca. Portanto, vamos pôr isto à volta da nossa rosca. Uma quantidadezinha generosa. Depois pegamos num pedacinho de linho. Isto requer alguma experiência. Não pode ser nem muito, nem pouco. Ora, começamos por colocar assim por cima, mais ou menos espalhado. Damos uma primeira volta para apanhar, ficar por cima do outro. Esticamos. E depois vai os dois na mesma direção, a parte de cima e a parte de baixo. Abrimos sempre um pouco, para não ficar todo junto. E depois passamos assim com as mãos. O cuidado a ter é que não fique nada na frente. Filma aqui deste lado. Retirar algum linho que possa ficar. Isto tem tendência a ficar aqui entupido. Posso pôr mais um bocadinho. E agora iria colocar o meu acessório. Pronto, isto, normalmente usa-se uma chave própria dos canalizadores. Pronto, isto aqui vai ter que ficar alinhado com os outros acessórios. Ok, está mais ou menos. E agora nestas pecinhas, eu aqui se calhar usaria o Teflon, que é uns rolinhos brancos, que portanto, não suja tantas mãos. Mas como digo, não veda tão bem. Mas para quem é iniciante poderá ser uma forma mais fácil. Eu neste momento, como não tenho aqui Teflon, portanto vou usar o vídeo na mesma. Aqui, como isto é plástico, vou mesmo usar as mãos para não partir. E pronto, está feito. Depois aqui, se isto não tiver a vedar bem, conforme eu disse, à medida que o linho vai enchendo com água, ele vai apertando e vai acabar por vedar. É a vantagem deste sistema relativamente ao Teflon. O Teflon temos com bastante, sempre nos parece muito, mas acaba por não ser suficiente. Portanto, e assim tenho, portanto, já isto preparado para uma caixa com a válvula de entrada e saída de água. Portanto, com esta solução que eu encontrei, vou poder ter, portanto, as minhas caixas controladas individualmente a nível de rega. Portanto, umas plantas poderão precisar de mais água, outras menos, e assim eu consigo controlar com isso. Quantos minutos é que nos falta? Não te estou a ouvir, Sara. 5 minutos. 5 minutos. Menos 5. Ora bem, vocês querem continuar? Não sei que horas são.
Ok, são 10h17, portanto, eu propunha se calhar que terminássemos esta parte. Não sei se há alguma dúvida relativamente à questão da rega. Olha, E estes últimos minutos que eu depois... Tens uma Diz? dúvida. Uma dúvida. Diz aqui, o Ismael diz, queria perguntar sobre as caixas, que tipo de solo levaram por baixo das caixas e a que fundura? Ok, eu vou partilhar com vocês portanto, um canal que eu tenho no YouTube, onde eu tenho lá vídeos a explicar como é que eu fiz as caixas elevadas. Eu, como estou assim um bocadinho inspirado pelo método do anjo, depois mais tarde eu vou-vos explicar como é que esse método, em que é que ele consiste para a plantação de árvores, mas eu adaptei-o, portanto, às minhas caixas elevadas. Portanto, as minhas caixas elevadas, elas têm desde o topo até a parte onde eu mexi, elas têm 90 centímetros. Ou seja, do chão para baixo, como vocês viram, portanto, elas estão cerca de 30 centímetros acima do solo. Do solo para baixo eu fiz um buraco de 90 centímetros. Portanto, no fundo, uma vala de 90... Peço desculpa. Se elas estão a 30, as minhas tijoleiras têm 30 centímetros de altura, portanto, do solo para baixo tem 60 centímetros de profundidade. Ok? E depois é tudo cheio com diversas camadas. Não é bem exatamente como o método do anjo, mas é praticamente uma cópia adaptada, digamos assim, no método do anjo. Nós temos um quadrado de 90 ou de 1 metro por 90 centímetros de profundidade, portanto mais ou menos 1 metro cúbico, e aqui como são valas, portanto no fundo tem a mesma profundidade, só que é em vala, pronto, a diferença essencialmente é essa, de resto é tudo mais ou menos igual. Portanto, no fundo, abaixo do nível do solo, 60 centímetros. Desde a parte de cima da caixa, 90 centímetros. Mas atenção, são poucas as pessoas que fazem isso, ok? Só os malucos mesmo. Portanto, normalmente as pessoas fazem as caixas elevadas e vão enchê-las com diversas coisas, com uma mistura de terra e outros produtos, mas só os 30 centímetros acima do solo. Poucas pessoas, portanto, vão mais abaixo. Mas como portanto, eu faço assim porque há plantas. A irmã White, na realidade, ela do método do anjo, ela fala de uma forma teórica. Existe um diagrama que terá sido desenhado pelo neto dela, inspirado naquilo que a avó, portanto, lhe terá ensinado. O diagrama dá-nos mais alguma informação, mas na parte teórica que ela fala realmente das árvores, mas também fala dos tomates, portanto, ou seja, vemos que ela também usou este método para a plantação de tomateiros. Portanto, aí que eu, ao fazer as minhas caixas, as faço pelo método do anjo. Mas não é o normal, portanto, as pessoas na agricultura biológica não costumam fazer tão fundo. Mas a realidade é que as plantas, as pessoas às vezes têm a noção de que as raízes têm 15 centímetros de profundidade. Isso até pode ser a realidade para uma planta, para uma alface, ainda assim tenho as minhas dúvidas. Porque nós quando arrancamos uma alface vêm as raízes mais grossas, mas as mais finas ficam na terra. Mas os tomateiros têm os tomateiros, as berinjelas, os pimenteiros, tudo isso são plantas de raízes mais fundas. Portanto, nós quanto mais trabalhada nós tivermos a terra em profundidade, portanto, mais rica vai ser e mais as plantas poderão, portanto, com as suas raízes ir mais funda, resistir mais à seca e assim. Ok. Menos de um minuto deve estar a encerrar. Muito bem, então voltamos a ligar-nos e agora vou-vos dar a formação sobre a parte das sementeiras, está bem? Ok. Entrei no mesmo... Ok. Pronto, eu vou-vos ensinar então agora a plantar nestes, enfim, dou-lhe vários nomes, mas tabuleiros normalmente creio que é o nome técnico, ok? Este método tem algumas vantagens.
A vantagem principal é que, portanto, nós podemos iniciar a sementeira mais cedo, ter isso guardado numa estufa ou numa varanda e depois, quando o tempo permitir, isto passar para a terra. A vantagem que isto tem é que, entretanto, as nossas sementes germinaram, ganharam raiz e elas não vão sofrer grande stress ao ir para a terra no tempo em que está mais calor. Portanto, o método tradicional, as pessoas semeavam diretamente na terra, faziam aquilo que se chama um alfobre e depois arrancavam, portanto, a planta com raízes, mas aí, portanto, as raízes vão ficar sem terra e elas vão sofrer um stress enquanto elas não se adaptam, portanto, ao sítio definitivo onde elas estão. Aqui esse stress, ainda que existe, é muito mais reduzido, quase que inexistente. Portanto, eu gosto bastante deste método por isso. Depois, há certas plantas que são semeadas diretamente no seu local definitivo. É o caso da batata, é o caso do milho, em que o caso do feijão, em que cada semente é colocada, portanto, já no seu local definitivo. O caso da cenoura, por exemplo, também é semeada já no seu local definitivo. Portanto, isto aplica-se mais para tomateiros, berinjelas, pimentos, alfaces, poderia ser também para beterrabas. Portanto, adaptamos mais ou menos àquilo que nós queremos, à planta que nós queremos utilizar e o método que a gente também mais gostar. Aqui há várias coisas a terem atenção. Primeiro é a qualidade da semente e segundo é, portanto, o tipo de substrato que eu vou utilizar. Portanto, eu inicialmente, há uns 20 anos atrás, eu usava turfa com algum sucesso, só que hoje é muito difícil de arranjar turfa. Portanto, geralmente tem esses substratos já feitos. Há um, por exemplo, no Lidl, não aconselho, ele não presta. Aquele que eu início, portanto, tinha muitas dificuldades e depois foi no grupo da agricultura biológica que me recomendaram este. É da marca Ciro e vemos aqui, portanto, que é Ciro Germinação Bio. Portanto, este é o extrato que eu tenho usado agora nestes últimos anos com bastante sucesso e é este substrato que eu vos aconselho a utilizar. Depois, onde é que eu compro isto? Isto com certeza há em vários sítios, mas eu compro no Leroy Merlin. Portanto, é um dos sítios onde uma das cadeias de lojas, está um pouco espalhada por todo lado, onde tem esta marca e desta marca tem vários substratos, vocês têm que escolher este. Depois, relativamente às sementes, portanto, eu aconselho esta marca de sementes vivas, que são sementes biológicas. Qual é a vantagem? Qualquer semente vai dar, só que o que acontece? Esta empresa trabalha com sementes já adaptadas à agricultura biológica. Portanto, são sementes já mais plantas não tão exigentes, quer a nível de rega, e mais resistentes, portanto, a certas doenças. Portanto, são geralmente qualidades antigas, mas o ideal do ideal é vocês guardarem a vossa própria semente. Portanto, neste caso, eu neste momento eu não tinha semente de alface, portanto, eu vou plantar, mas já tenho, portanto, alfaces, como vimos nas formações passadas, que começam o processo de germinação, de floração, aliás, que é o que nós chamamos, começam a espigar, já não dá para comer, portanto, as que não usamos podemos dar às galinhas ou pôr na compostagem e guardamos uma, não é preciso mais do que uma, porque está muita semente, guardamos uma para nós termos a nossa semente de uns anos para os outros. Conforme eu também já referenciei, a vantagem é que a planta já está adaptada à nossa terra, ao nosso clima, e ela passa essa informação às gerações seguintes, ou seja, às suas sementes. Estas sementes gerais foram produzidas não sei aonde, mas provavelmente, portanto, num tipo de solo que não tem as mesmas características que o meu solo. Portanto, semente ideal é as nossas sementes. Não havendo, de preferência, sementes biológicas.
Portanto, o primeiro passo que nós fazemos é deixar as sementes em água durante 24 horas para acelerar o processo de hidratação. Eu poderia saltar esta parte e usar diretamente as sementes nos meus tabuleiros, mas vou atrasar vários dias. Portanto, assim, ou estar a semente a hidratar dentro da água, isto não poderá ficar muito tempo, senão ela apodrece, mas portanto será mesmo o máximo de 24 horas, eu acelero o processo. Depois então, eu vou pegar no meu substrato. Um dos cuidados a ter é que, uma vez que o saco esteja aberto, portanto, como vocês veem, isto tem uma certa umidade, não é muita, mas é o suficiente. Se isto seca totalmente, isto é bastante difícil de reidratar, só por capilaridade mesmo. Se eu andar por cima com spray, a água vai ser difícil de penetrar. Portanto, o ideal é quando, uma vez que eu insertei o saco, eu manter o saco depois, enquanto não uso, bem fechado. Pronto, este é novo, abriu agora, portanto, isto está impecável. Portanto, isto é um substrato que é feito com uma mistura de turfa com outros materiais. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que compactar isto um bocadinho. Portanto, então, com o dedo, dou um aperto. Portanto, vou ter que pôr mais um bocadinho. Agora até posso usar uma tabuinha, por exemplo. Pronto, agora já poderia pôr aqui as minhas sementes. Vou ter aqui um guardanapo para ver se me ajuda. Vou tirar excesso de água. Ok, tenho as minhas sementes coladas lá no fundo. Vou agora pronto. O que é que acontece? Nós podemos aqui colocar uma semente em cada, vamos chamar assim, alvéolo. O que acontece é que as sementes, muitas delas poderão não germinar. Então, o conselho que eu dou é colocarmos em cada copinho, vamos colocar 2 sementes. Uma. Três. Aqui não é muito fácil porque elas são da mesma cor. 2. Que este não levou nenhuma. Se levar 3 também não faz mal. Depois de germinarem, eu vou cortar aqui as que estão a mais. Portanto, vou deixando de ficar só uma. Esta só levou uma. Uma das coisas da agricultura é que treina mesmo a paciência da pessoa, estou a ver. É.
O que também é bom para o caráter, não é? Foi mesmo a pensar nisso que eu falei. É como o casamento e outras coisas. Isso então tem a gente perfeito. De uma vez só. Os irmãos da igreja também nos ajudam a ganhar alguma paciência. Pronto. Como estão a sobrar sementes e elas já tiveram, portanto, hidratadas, não vou poder... Hã? Depois é muito alface. Portanto, é assim, a alface, relativamente a outras plantas, eu não vos aconselho a semear muitas de uma vez, porque elas vão, portanto, vão depois espigar todas ao mesmo tempo. Nós vamos conseguir consumir todas. Portanto, eu aconselho-vos a semear com frequência, ou seja, todos os meses, eu diria, um tabuleiro destes, ora 4, 3, 3, 6, 7, dá praticamente uma alface por dia, que é mais ou menos aquilo que poderemos consumir. Desculpem lá, está um bocadinho chato, é repetitivo, mas temos que o fazer. Pronto, acabei por pôr aqui umas 3, pelo menos 3, 4 sementes. Ok, e agora o que é que eu faço? Vou apertar um bocadinho, para não ficarem demasiado à superfície. E vou pôr mais uma camadinha agora. Portanto, a cobrir. Posso dar aqui estes restos. Este é um material bastante fofinho, o que permite com que as nossas sementes pronto, está feito. Agora, iremos guardar isto, portanto, poderá ser à temperatura ambiente nesta altura. Se fosse no inverno, portanto, eu iria guardar isto na varanda ou na estufa. Eu agora vou ter que carregar um bocadinho por cima e também já vos explico, portanto, como é que se regam estes tabuleiros. Portanto, venham daí. Portanto, eu já tenho aqui esta prateleirazinha preparada na estufa para as sementeiras. Não sabes onde é que está o pulverizador? Não estava aqui. Tem aqui este, mas este era de... Mas é. Mas É. está vazio. Está vazio, ok, então vou buscar água. Eu vou só buscar água, está bem?
Portanto, agora com um pulverizador deste tipo, este neste caso é reciclado, portanto eu vou vaporizar um bocadinho de água para compactar. Eu tenho que manter a umidade sem ser nem muita nem pouco, portanto, se for muito as minhas sementes podem apodrecer e se for pouca vão se estragar também. Portanto, por cima eu uso o pulverizador e depois eu já tenho aqui umas tampas de fogão recicladas, viradas ao contrário, que me servem, portanto, portanto, que me permitem o meu tabuleiro cabe lá dentro e eu vou, portanto, pôr um pouco de água. Não é preciso ser muita. E agora, portanto, estes tabuleiros são furados por baixo, eles em contacto com a água, portanto isto vai por capilaridade, portanto vai chupar esta água. Não pode estar constantemente dentro da água, portanto ele vai absorver esta água, não sei se até será toda, e isto já me aguenta talvez 4, 5 dias sem ser necessário voltar a regar. Como digo, temos de ter atenção para não abusar portanto, da água, ok? Isto não pode estar sempre assim dentro da água, senão a minha semente vai apodrecer. Mas, portanto, como o resíduo estava um bocadinho seco, poderia estar um bocadinho mais úmido, então eu pus um bocadinho de água por cima com o pulverizador e vou, por capilaridade, encharcar a parte de baixo e depois vou estar assim durante pelo menos 4 ou 5 dias sem voltar a regar e depois vou controlando e vou vendo como é que a umidade se mantém. E pronto, por hoje era isto que eu vos queria ensinar. Queres mostrar? Pronto. Uma outra técnica, quem não tem estes tabuleiros, poderemos usar... ok, pronto. A Paula está a chamar aqui, porque ela é em fazer este tipo de trabalho aqui em casa. E temos aqui, portanto, espinafres, todos da mesma altura. Neste caso usamos copos de iogurte, servem perfeitamente. Este é o substrato que se compra no Lidl e este é o substrato daquela marca que eu vos mostrei da Ciro. Portanto, veem bem a diferença no desenvolvimento, portanto, da planta. Portanto, isto mostra-vos que a qualidade do substrato é fundamental para nós podermos ter sucesso nas nossas plantações. Portanto, isto é um dos materiais mais baratos para fazer substrato, é casca de pinheiro, que é uma coisa que é muito ácida e, portanto, que não deve ser utilizado só em pequenas quantidades. E, portanto, quando se quer fazer um substrato económico, usa-se muito disto e, claro, que o resultado não é muito bom. O melhor é realmente a turfa, como eu já disse, ou a fibra de coco, também é um bom produto. E, portanto, um bom substrato de um mau substrato faz toda a diferença no nosso resultado final. Bom, temos aqui algumas plantas que já estão velhas, portanto, isto já não se aproveita, mas dá para ter uma ideia, como vocês podem aqui apreciar. Normalmente isto deveríamos ter cortado e ficar só uma planta, porque senão nesta fase eu teria que rasgar. Dá para fazer, mas portanto eu estou a cortar raízes, eu estou a aumentar o stress da planta, portanto ela vai demorar mais tempo a recuperar-se, mas se tiver só isto mal germina, se eu cortar as outras plantas, portanto isto começa a ganhar raiz, esta raiz consegue obter algum sustento do próprio substrato, portanto isto vai para a terra e mesmo na altura do calor, portanto a planta não vai sofrer. Portanto, isto é demasiado grande,
já devia ter ido para a terra, mas pronto, foi plantas que sobraram, por isso é que ainda as temos aqui, mas pronto, isto já vai para a compostagem porque já não serve. Não sei se temos tempo para dúvidas, se é que as há. Sim, ainda temos tempo, sim, mas não há dúvidas. Ninguém colocou dúvidas. Posso perguntar uma coisa? Eu uma vez servi-me de substrato, não tinha outra coisa, servi-me como substrato de humus de minhoca e deu certo. Sim, o humus de minhoca é excelente, só que não é o ideal propriamente para fazer sementeiras. Eu vou explicar porquê. Porque o humus de minhoca é um fertilizante, portanto, é excelente para pôr na terra, para as nossas plantas alimentarem-se, mas para as sementeiras não. Eu vou explicar porquê. Porque a planta fica demasiado mal habituada. Ou seja, nós convém que o substrato não seja também demasiado rico. Para quê? Para que a planta consiga se desenvolver enquanto ela está no tabuleiro, mas que depois, quando ela for para a terra, que ela encontre condições melhores do que as do tabuleiro. Que ela assim vai para... Toda a gente gosta de ir para um ambiente melhor, não é? Onde haja mais comida e assim. Se eu usar o estrume de minhoca para fazer as minhas plantações, não há dúvida que as plantas, enquanto estão nos tabuleiros, elas vão ficar muito bonitas, mas quando elas vão para a terra, elas vão sentir a falta de todos aqueles nutrientes. Ou seja, elas ficaram um bocadinho preguiçosas. Portanto, normalmente não se... Ou seja, o substrato, se for de boa qualidade, ele vai estar equilibrado a nível de, portanto, de ter não ser demasiado compacto, portanto, ser fofinho, e de ter alguns nutrientes. Portanto, notoriamente, o substrato do Lidl é demasiado pobre em nutrientes. Portanto, o do Ciro é melhor. Mas não pode ser também demasiado rico em nutrientes. Tem que haver aqui um equilíbrio. Eu estou a falar portanto, de fazer sementeiras de plantas para depois transplantar na terra. Porque, por exemplo, se for, nós quando vamos ao supermercado ou vamos à feira e compramos uma planta ornamental, o substrato dessa planta já é muito mais rico. Porquê? Porque ele tem que sustentar, não está previsto que a planta saia do vaso para outro sítio. Portanto, ele tem que ter já os nutrientes suficientes para a época toda em que aquela planta vai viver naquele vaso. Portanto, são substratos diferentes. Portanto, as marcas fabricam substratos. É por isso que, por exemplo, a Ciro, eu vim esta semana que fui ao Leroy Merlin comprar, porque tinha-se acabado, e eles têm da mesma marca, eles têm 5 ou 6 substratos diferentes. Tem uns para orquídeas, tem outros para a germinação, que é este que eu usei. Portanto, cada substrato está balanceado a nível de nutrientes para o fim que se pretende. Para a germinação e plantação, não preciso não pode ser demasiado rico. Ok, as plantas acabam por se adaptar, portanto, se eu não tivesse mais nada à mão de semear, depois poderia usar isso, mas o que é que eu poderia fazer no caso da irmã? Eu tinha o humus de minhoca. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia então, por exemplo, comprar o substrato do Lidl. Portanto, já sei que este substrato é muito pobre, é demasiado pobre, mas eu, ao misturar-lhe um bocadinho de humus de minhoca, já o teria a tornar mais rico e ficaria mais balanceado, mais equilibrado do que só o estrume de minhoca. Eu, na verdade, não pus só humus de minhoca, misturei humus de minhoca com terra do quintal. Ah, ok, sim. Não sabia como fazer, fiz assim. Pronto, mas então nesse caso a sua intuição funcionou. Obrigada. Não sei se há mais alguma dúvida. Sim, mais uma. A Marisa escreveu, ou Ismael, diz assim: o Miguel tem também horta, sem ser em caixas. Como trata dessas plantações fora da estufa? Portanto, eu tenho caixas dentro e fora da estufa. Ok? Portanto, onde estávamos a fazer a rega é fora da estufa.
mas é em caixas. Portanto, a minha horta normalmente é em caixas. Pronto, sou um apaixonado por esta solução, porque eu sou um bocadinho preguiçoso e portanto, isto é uma solução que dá um bocadinho de trabalho a fazer na altura, mas depois aliviamos muito as costas e pouco há a fazer, portanto, a posteriori. Mas, por exemplo, pronto, ajuda a minha sogra, e a minha sogra, ela já usa o método tradicional de lavrar, fresar e para plantar as batatas e assim. Realmente, nós podemos usar as batatas também nas caixas, provavelmente com sucesso. Claro que as caixas é uma situação que sai, enfim, há algum investimento que se faz e normalmente não se usa para as batateiras. Conforme eu vos disse nas primeiras formações, quando nós, portanto, se Deus vos abrir as portas para vocês irem para o campo, uma das vias será para a casa dos vossos pais ou dos vossos sogros. E obviamente que vocês não podem chegar lá e dizer-lhes, mas eu aprendi a fazer assim e vocês estão a fazer tudo mal. Isto vai criar conflitos. Portanto, uma pessoa que sempre fez de uma certa forma, portanto, não vai certamente ver com bons olhos que alguém sem experiência venha tentar ensinar. Portanto, deve haver aqui algum equilíbrio para não criar conflitos. Portanto, e a sugestão é que vocês possam, portanto, aprender também com a sabedoria das pessoas mais velhas. Nem tudo aquilo que elas faziam era errado, nem tudo aquilo que elas faziam era certo, mas portanto, essa sabedoria que eles foram passando de geração em geração também tem o seu valor. O importante é não criar conflitos. Portanto, no nosso caso, nós, por exemplo, as batatas, usamos o método que a minha sogra utiliza, portanto, de lavrar e fresar e depois abrir os regos para as batatas. Não é certamente o ideal, mas pronto, vamos fazendo também para não, pronto, para evitar esse conflito. Eu não sei se foi a Marisa que na última formação ela falou, se não me engano, das couves. Eu depois não tive tempo, meteu-se outras coisas de lhe responder. Mas ela, portanto, creio que ela plantou umas couves em que eles tinham cavado a terra e tinham enterrado a erva debaixo do chão e depois ela disse que foi por causa disso que portanto, que os caracóis e as lesmas comeram as couves todas. Bom, na realidade, provavelmente esse é o motivo. É preciso ter em conta que as plantas jovens, elas estão carenciadas. Portanto, uma planta só vai ganhar aqueles micronutrientes à medida que ela se vai desenvolver e que o sistema de raiz se vai complementando. Portanto, todas as plantas jovens, quando vão para a terra, elas vão estar pobres. E as lesmas são implacáveis. As lesmas e os caracóis são implacáveis. Portanto, qualquer fosse o método que tivesse sido utilizado, se houvesse muitas lesmas, provavelmente elas iriam comer na mesma essas plantas jovens. Portanto, para isso, existem vários métodos. Um deles é criar uma barreira de cinza. Enquanto não chove, isso funciona, mas este ano foi uma primavera muito chuvosa, portanto, o inverno também não foi suficientemente frio, portanto, não matou a maior parte dos ovos como deveria ter feito. Portanto, este ano houve realmente um grande problema com as lesmas e os caracóis. Eu aqui na estufa, como é um ambiente mais fechado, não tenho tanto esse problema, mas na horta no exterior também tive esse problema e muitas das plantas que nós tivemos também foram comidas pelas lesmas. Há uma técnica que eu tenho visto nos grupos da agricultura biológica e que parece interessante, que é pôr um garrafão de água de 5 litros, cortamos o fundo e pomos por cima da nossa planta. Tem a vantagem de criar um efeito de estufa, portanto a tampa do garrafão fica fora para que a planta possa respirar e se nós espetarmos um bocadinho o garrafão, se o enterrarmos um bocadinho dentro da terra, ele vai criar uma barreira e as lesmas vão ter muito mais dificuldade em encontrar a porta para dentro, ou seja, para encontrar o orifício para entrar para dentro do garrafão. Portanto, será uma forma de proteção que eu acho que é interessante
e quando, portanto, quando a nossa planta se começar a desenvolver, depois nós retiramos portanto, essa proteção. Portanto, fica aqui esta dica para a questão das lesmas e dos caracóis. Mas normalmente o que se utiliza, se não quisermos usar um produto químico, é uma barreira de cinza, que elas não gostam da cinza, portanto uma barreira de cinza em toda a volta do nosso canto, ou mesmo diretamente em cada pé das nossas plantas. Miguel, só uma pergunta. Porquê que ganha muita borboleta debaixo das folhas das couves? Dizem que é borboleta, é umas coisinhas brancas, aquilo parece uma penugem ali, branca. Olha, eu não estou muito bem a ver borboleta nas couves. É que assim, aquilo parece que são casulos lá. E a gente quando sacode aquilo voa. Devem ser ovos de lagartas, não? Será? Assim, a lagarta, portanto, geralmente o maior inimigo das couves, para além das lesmas, é a lagarta. A lagarta são borboletas que põem os ovos debaixo das folhas e depois os ovos vão eclodir e vão dar, portanto, as larvas, que são aquelas que mais estragos dão, e depois elas vão ganhar um casulo. Isso tem um nome técnico, não sei se é crisália, o que é. Aí passa a ser inofensivo e depois esse casulo, vai haver dentro do casulo uma transformação e aquela larva vai dar uma borboleta. Portanto, este é o ciclo normal das borboletas. Portanto, não sei se seria a fase do casulo que você esteja a referir, mas realmente... Assim, aquilo está quase toda coberta, tem ali algumas folhas, elas estão quase todas cobertas em branco ali, aquilo assim, parece umas rodinhas pequenininhas brancas. Isso talvez seja a cochinilha. A cochinilha tem esse aspecto. É um insecto muito mais pequeno quando está na fase de voar. É branco? Mas não costuma muito atacar as couves. Não é muito normal. Isto geralmente ataca outro tipo de plantas. Depois há a mosca branca também. Só se for até isso. Dizem aqui que é borboleta nas couves. Pois, talvez seja aquilo que se chama a mosca branca. Você quando sacode aquilo levanta voo, não é? Exatamente. Ok, isso é a mosca branca. Normalmente isso usa-se uma mistura de água com sabão. Pode ser sabão da loiça ou sabão... O ideal talvez seja o sabão tradicional, sabão rosa. Eu depois vou dar uma formação sobre os meios assim mais naturais para combater as pragas. Mas pronto, existe vários produtos que são relativamente simples, como é o caso do sabão. Depois há algumas macerações de plantas também que se utilizam, como pesticidas, também o vinagre, também isto sempre diluído, claro. Portanto, existem várias soluções que remedeiam. Nunca é tão eficaz como um insecticida químico, mas vão remediando quando nós queremos usar, portanto, uma agricultura mais natural, portanto, e mais biológica. Temos, portanto, essas ferramentas, esses produtos que nós podemos usar e que têm algum sucesso. Mas lembrem sempre daquilo que eu vos dei na última formação. A nossa planta, se estiver saudável, ela não vai ser tão atacada pelas pragas. Obrigada. Então. Temos que terminar. Está bem, Miguel? Ok, então olha, eu propunha... Quantos minutos temos ainda? Menos de 3 minutos. Ok, pronto. A semana passada eu falei-vos deste sistema de tutoragem. Portanto, aqui este tomateiro, eu tenho aqui um exemplo, ele já está colocado dentro do sistema de tutoragem, mas isto já passou, portanto, cerca de uma semana, e portanto aqui só para vos mostrar que nós
todas as semanas teríamos que, portanto, ir dando um jeitinho à nossa planta para ela ir, portanto, ficando dentro do sistema. Portanto, aqui eu ainda vou ter que capar, ficaram aqui alguns filhos, mas eu praticamente de 3 em 3 dias ou pelo menos uma vez por semana eu tenho que dar a volta e é dançar um bocadinho com as plantas para elas se irem enrolando. É um processo fácil, mas que requer, portanto, alguma atenção. Mas pronto, os outros métodos de tutoragem é a mesma coisa, portanto vão sempre querer que eu vá atando à medida que a planta vai crescendo. Então se calhar propunha que terminássemos com uma oração. Sim. Raquel, pode fazer uma oração? A Raquel não está a ouvir. Pode fazer uma oração? Sim, pode ser. Vamos então orar. Bom Pai que estás nos céus, graças, Senhor, pelo privilégio que estamos a ter desta formação. Possas, Senhor, abençoar estes propósitos que temos de te honrar em todas as coisas. Te suplicamos, Senhor, que possas dirigir as nossas vidas, possas abençoar o Miguel e a sua família e em todas as coisas também nos guias e nos conduzas pelo caminho do bem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, tenham todos uma boa semana. Muito obrigada por estarem presentes. Lembrem-se que a próxima formação vai ser esta quarta-feira, está bem? Tá bom. Então, adeus. Boa semana. Mais uma vez, obrigada, Miguel. Obrigada. Deus, vou encerrar.